Bem, pessoal, saudações. Voltamos agora com um assunto novo, termoquímica, que é a parte da química que vai estudar o calor trocado nas reações químicas. Olha, pessoal, toda reação química para acontecer, ela tem um calor envolvido no processo. Então, durante a ocorrência de uma reação, ou ela ocorre absorvendo calor, ou ela ocorre liberando calor, certo? A termoquímica está muito presente na nossa vida cotidiana. Por exemplo, nos alimentos industrializados, nós temos as informações nutricionais nos alimentos, as embalagens. Você vê lá, você pega uma bolacha, um achocolatado, tem lá, a cada tantos ml ou tantas gramas daquele material ingerido, tantas quilocalorias de conteúdo calórico. Aquilo é termoquímica. Quando você acorda pela manhã, que pisa numa cerâmica descalço e sente frio, aquilo é termoquímica. É a cerâmica absorvendo o calor do seu corpo. Você chegou na cozinha da sua casa, o fogão está ligado, fervendo uma água, quando você se aproxima, você sente calor. A queima do gás butano e propano, do gás GLP, do gás liquefeito petróleo, libera energia. Aquilo é termoquímica. Então a termoquímica está presente na nossa vida cotidiana. Não tem como escapar, tá certo? Então vamos recapitular. Parte da química que estuda o calor envolvido nas reações, o calor trocado nas reações. Termoquímica. Dentro da termoquímica, nós temos que estar atento a uns conceitos bem importantes, tipo entalpia. A entalpia não é o nosso objetivo calcular, porque a entalpia é o conteúdo absoluto, é o conteúdo global de energia que um sistema tem. Dentro desse conteúdo global de energia que um sistema tem, está lá a energia de atração entre as moléculas, energia cinética, potencial, tem N energias ali. Não é o objetivo da termoquímica achar esse valor absoluto. E sim que você entenda que entalpia é o conteúdo energético de um sistema medido a pressão constante. O nosso objetivo na termodinâmica agora, na termoquímica, é mais calcular a variação de entalpia, que é essa função de estado muito importante que a gente vai estudar muito. Vamos calcular de diversas formas. Então, essa função de estado, que é a variação de entalpia, é o conteúdo de energia que a gente mede numa reação química, durante a ocorrência de uma reação. Ou ela libera, ou ela absorve energia. E essa energia pode ser medida a pressão constante. Então, esse calor, essa quantidade de calor envolvida na reação, vamos medir a uma pressão constante, se chama variação de entalpia, o famoso ΔH, que corresponde à entalpia final menos a entalpia inicial, ou seja, entalpia final é a entalpia dos produtos do processo menos a entalpia dos reagentes do processo. É um somatório. Nós teremos que somar toda a entalpia final dos produtos resultantes e subtrair do somatório das entalpias iniciais dos reagentes. Isso é chamado de função de estado justamente por isso. Ó. Final, início. Uma função de estado é uma função que só depende do início e do final do processo. Não depende do caminho pelo qual se vai do início ao fim. E simplesmente do início e do fim. Então, ΔH é uma função de estado. Tá certo? Então, na termodinâmica, não vamos se preocupar muito com ela, na termoquímica, em calcular a variação de entalpia das reações. E com isso, podemos afirmar se aquele processo ocorreu com liberação de calor ou com absorção de calor. Beleza? Vamos fazer uma mágica agora. Feita a mágica, pessoal, olha só aqui o calorímetro. É a maneira mais simples de medir o calor envolvido numa reação química. Aqui eu tenho um calorímetro de combustão, mas poderia ser um calorímetro de reação. O princípio vai ser o mesmo, beleza? Olha só como é que esse equipamento funciona. Ele é formado por um recipiente, como se fosse um recipiente, em formato de, como se fosse um copo, mas um pouco maior, paredes isolantes que não permitem a troca de calor do meio interno para o meio externo, uma tampa, e nessa tampa já vem acoplado nessa tampa termômetro, que serve para medir a temperatura, agitador. Esse agitador é para agitar a água que é colocada dentro do calorímetro, para que em todos os pontos da água a gente tenha a mesma temperatura. E uma câmara de combustão com um circuito elétrico conectado nessa tampa. Quando se abre essa tampa, sai tudo junto, fica só esse copo. Como é que esse calorímetro funciona? Preste bem atenção. Quando a gente vai fazer um estudo termodinâmico, quando você chega no laboratório, para a gente que está no laboratório, do ponto de vista da termodinâmica, o laboratório é um universo, é um monte de fenômenos termodinâmicos acontecendo ali ao mesmo tempo.
Não dá para estudar todos ao mesmo tempo. Nós temos que limitar o universo, entende? Limita o universo de estudo ao chamado sistema. Sistema é uma parte limitada do universo que serve para o estudo. No caso do calorímetro, esse de combustão, o sistema é a câmara de combustão. O sistema tem fronteiras que separam do restante do universo. Tem vizinhança e, de acordo com o que acontece com o calor das vizinhanças desse sistema, é que a gente sabe se essa reação liberou calor ou absorveu calor e, de acordo com a variação de temperatura, nos permite calcular esse calor liberado. Como é que esse calorímetro funciona? Primeiro passo, tem que se colocar dentro do calorímetro uma massa conhecida de água, de acordo com a capacidade do calorímetro. Se for um calorímetro, quase que eu não falo, fosse um calorímetro que caiba lá 500 gramas de água, você enche com 500 gramas de água, água destilada. Se for um calorímetro que caiba 1000 gramas de água, você enche com 1000 gramas. Vai depender da capacidade do calorímetro, certo? Então vamos supor, encheu de água, até aqui, você colocou dentro do calorímetro uma massa de água conhecida. Ou seja, você sabe quanto de água está dentro do calorímetro. Ok? Dentro da câmara de combustão, você coloca o material que você quer queimar. Tá certo? O que você possa imaginar que você queira queimar, se, por exemplo, na nutrição, for um calorímetro nutricional, você vai queimar uma certa quantidade de alimento para saber a caloria nutricional daquele alimento. Então você pesa a massa do alimento e coloca aqui, ó, a massa do material. Massa conhecida do material que você vai queimar. Então, recapitulando, enche com água, água destilada, uma massa conhecida, uma quantidade de água que você saiba que está aqui dentro. Uma massa conhecida do material é colocada na câmara de combustão, fecha lá. Mergulha essa tampa dentro da água, fecha tudo. Agita, distribuiu a temperatura da água uniformemente e vê no termômetro primeiro a temperatura inicial. Vê a temperatura inicial e anota. E como esse calorímetro ele é elétrico, liga na tomada, aciona ele vai dar uma descarga elétrica nesse material. Ele vai queimar esse material aqui dentro. Consequentemente, quando ele está queimando, esse material vai liberar calor para as vizinhanças do sistema. O sistema é a câmara de combustão. Quem é a vizinhança do sistema? A massa conhecida de água. Então, depois que você queimar esse material, você vai medir a temperatura final da água. Você vai ter dado da temperatura inicial, assim que o processo começou, e um dado final, assim que o processo terminou. Ou seja, o calorímetro você vai medir temperatura inicial e temperatura final. Feito isso, você vai jogar naquela fórmula do calor sensível. Calor é igual a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Lembrando que o que é o calor, esse M é a massa de água do calorímetro, esse Czinho é o calor específico da água e o ΔT, a variação de temperatura. Sempre lembrando que essa variação de temperatura aqui é a temperatura final menos a temperatura inicial. Você vai fazer o final menos a temperatura inicial. Nesse caso aqui, nesse calorímetro de combustão, como ele libera calor para a água, que é a vizinhança, a temperatura final vai ser sempre maior do que a inicial, ou seja, a variação dá positivo. Essa variação dando positiva, eu tenho um calor maior do que zero. Quando o Q
nessa fórmula for maior do que zero, significa que o processo aqui no calorímetro teve liberação de calor. Já se você fizesse um calorímetro de reação química aqui, fizesse uma reação que roubasse calor da água, que fizesse com que a temperatura final ficasse menor do que a inicial, essa variação daria negativo. Dando essa variação negativa, o calor aqui é menor do que zero. Consequentemente, houve absorção de calor. Então, a forma mais simples de se medir um calor envolvido numa reação é com calorímetro. Ou de combustão ou de reação. Se for um calorímetro de reação, essa câmara de combustão ela é substituída por um recipiente mais ou menos assim, ó, que funciona como se fosse um V invertido, de cabeça para baixo. Onde você tem como, de um lado, você preencher com um reagente e de outro lado você preenche com outro reagente. Eles estão separados, sem contato, não tem como ter reação química. Quando você vai começar o processo, você aciona por um dispositivo aqui e esse V, ele vai, ó, deixar de ficar de cabeça para baixo e ficar no sentido normal. Consequentemente, esses líquidos vão escoar. Se eles tiverem afinidade química entrando em contato, vai ter reação química. Se essa reação química liberar calor, a temperatura da água sobe. Se essa reação química absorver calor, a temperatura da água baixa. Se liga na temperatura da água, que ela pode já lhe informar se aquele processo liberou ou absorveu calor. Quando você fizer um processo, uma reação num calorímetro, que a temperatura da água subir, você verifica no termômetro, é sinal que aquele processo está liberando calor para as vizinhanças do sistema, que é a água. E se a temperatura da água cair, é sinal que aquele processo está absorvendo calor. Quanto está sendo liberado? Quanto está sendo absorvido? Você marcou a temperatura inicial, marcou a temperatura final, joga na fórmula do calor sensível, o famoso Q-macete, quando o calor é igual à massa de água contida dentro do calorímetro, calor específico da água e a variação de temperatura dela. O calor que vai sair aqui vai ser a quantidade de calor envolvida nesse processo, seja de combustão ou seja de reação. Beleza? Bora para frente. Feito a mágica, gente, olha aqui as unidades de medida de calor mais usadas, as mais conhecidas. Nós temos aqui a caloria, simbolizada por cal, letras minúsculas. O que é a caloria? É a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura em 1 grau Celsius de 1 grama de água. As relações necessárias de caloria que a gente tem que conhecer é caloria com quilocaloria. 1 quilocaloria corresponde a 1000 calorias. Ou, outra relação importante, 1 milhão de calorias é igual a 1 termia. Outra unidade conhecida, mas também apesar de ser pouco usada no ensino médio, é a BTU, Unidade Térmica Britânica. Você vê muito em ar-condicionado, sua potência medida em BTU. O que seria o BTU? Seria a quantidade de calor necessária para elevar em 1 Fahrenheit a temperatura de 1 libra de água. Ó, elevar em 1 Fahrenheit a temperatura de 1 libra de água. É a Unidade Térmica Britânica, que em calorias, um BTU, 252 calorias. E, finalmente, o joule. O que é o joule? É a quantidade de trabalho realizada por uma força de 1 newton para elevar a cerca de 1 metro de altura 100 gramas de um material. Então, 1 newton elevando 100 gramas de um material a 1 metro de altura, eu tenho um joule, que corresponde em calorias a 0,239 calorias. E em quilojoule, uma caloria, no caso, equivale apenas a 4,18 joules. Beleza? São relações importantes que nós temos que lembrar. Fazer uma mágica agora. Feita a mágica, pessoal, chegamos na reação exotérmica. Só lembrando, exotérmica ocorre com liberação de calor. O nome já diz tudo. Quando você lê exotérmica, exo significa para fora. Térmica vem de termia, que significa do grego, hein? Significa temperatura. Ó,
Para bom entendedor, meia palavra baixa, exo para fora, termia, temperatura. Então, uma reação exotérmica é uma reação que ocorre com liberação de energia, com liberação de calor. Então, quando a gente se aproxima de um sistema exotérmico, o que a gente vai sentir? Calor, que aquele sistema está liberando energia. Em qualquer processo exotérmico, sem exceção, pensa nisso. Todo processo exotérmico começa altamente energético, energia lá em cima, lá nas alturas, e perde energia para formar produtos. E essa queda de energia do início ao fim do processo é liberada para as vizinhanças do sistema. Então, num processo exotérmico, você tem que lembrar que sempre vai existir isso, ó. A entalpia dos reagentes, que está associada aos reagentes, ela vai ser sempre maior do que a entalpia associada aos produtos. Isso não vai mudar nunca. Então, em todo o processo exotérmico, entalpia de reagentes é maior que a entalpia de produtos. Então, se a gente for calcular a variação de entalpia, o famoso ΔH, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, ó, eu estou fazendo um valor menor menos um maior. Essa variação ela vai ser negativa. Não significa dizer que a energia é negativa, pois não existe energia negativa. Toda energia é positiva. O sinal negativo que vai aparecer ali vai apenas passar informação para a gente que aquela energia está sendo liberada. Beleza? Graficamente, um processo exotérmico parece assim graficamente. Ó. Aqui nesse gráfico, aqui vai ser o caminho da reação. E aqui vai ser a entalpia do processo, vai ser marcada aqui. Eu tenho dois patamares, início e final, já que eu vou trabalhar com a função de estado, certo? Dois patamares. Um patamar com maior energia e um patamar com menor energia. Por questão de lógica, quem é que tem mais energia? Reagentes. Então aqui em cima vão estar os reagentes e aqui embaixo vão estar os produtos do processo. Então vamos supor genericamente, a reação começa com o reagente A mais B reagindo, formando, tendo uma queda de energia aqui, ó, e formando C mais D. Essa queda de energia aqui é justamente a variação de energia que vai sair do sistema para as vizinhanças do sistema. Então, uma reação exotérmica é uma reação que ocorre com liberação de energia e vai ter um gráfico desse descendente. Começa num patamar mais alto e termina num patamar mais baixo. Um exemplo do nosso dia a dia, ó, queimar grafite. Se eu queimar carbono grafite, precisa de oxigênio gasoso, vai se transformar em gás carbônico gasoso, e vai liberar menos 94 quilocalorias. Ó, o ΔH negativo significa dizer que esse processo aqui ocorre com liberação de energia. Um gráfico, provavelmente, aqui nesse patamar dos reagentes estaria o grafite e o oxigênio, e aqui nesse patamar estaria o gás carbônico. E aqui essa variação é justamente essa variação de entalpia, o calor liberado para as vizinhanças do sistema. Vamos para o processo endotérmico. Olha a mágica. Feita a mágica, pessoal, reação endotérmica, processo endotérmico. Para bom entendedor, minha palavra abaixo, né? Endo para dentro, térmica vem de termia, que é temperatura. Então, ocorre com a absorção de calor, com a absorção de energia. Então, só lembrando, ó, endo para dentro, e termia, do grego, significa temperatura. Então, temperatura para dentro, para bom entendedor, absorção de calor. Ocorre com a absorção de calor. Quando você se aproxima de um processo desse, você sente logo frio. Quando você acorda cedo, pisa numa cerâmica descalço gelado, você sente o frio. É a cerâmica absorvendo o calor do seu corpo. É um processo, então, endotérmico. No processo endotérmico, que ocorre com a absorção de calor, o calor absorvido, ele se acumula e se conserva nos produtos da reação. Consequentemente, na reação endotérmica,
Produtos sempre terão mais energia do que reagentes, diferente da ESO. A ESO começava com reagentes altamente energéticos, perdia energia, formava produtos com baixa energia. Aqui não, na endo eu começo com reagentes menos energéticos, eles recebem energia para começar o processo, começar a reação, e essa energia se acumula e fica nos produtos. Resultado disso, entalpia dos produtos é sempre maior do que a entalpia dos reagentes. Isso aqui sempre vai acontecer. Então, quando nós formos calcular aquela famosa função de estado, a variação de entalpia, que leva em consideração a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, ó, maior menos o menor, essa variação vai ser uma variação positiva. Então, toda vez que você encontrar uma reação com a variação de entalpia positiva, é sinal que aquele processo ocorreu com a absorção de calor. Graficamente, o gráfico seria assim, um gráfico ascendente, ó, CR, caminho da reação, transcorrer da reação, e esse eixo aqui vai ser o eixo da energia, vai ser a entalpia. Dois patamares, função de estado, início e fim, quem fica em quem, usa a lógica. Quem é que tem mais energia? Produtos. Se o produto tem mais energia, o patamar de cima é do produto, de baixo são os reagentes. A reação começa aqui nos reagentes e vai terminar aqui nos produtos. Genericamente falando, vamos imaginar. A reagiu com B, absorveu calor, formou os produtos CD. Olha, o gráfico é ascendente, é subindo. Está aqui a variação positiva. Processo endotérmico. Um exemplo lógico. Nitrogênio gasoso reagiu com oxigênio gasoso, formando 2 mols do monóxido de nitrogênio. Essa reação envolve uma absorção de 43 quilocalorias. Positivo. ΔH positivo, sinal que o processo absorveu calor. Quem é que tem mais energia nesse processo? Produtos. Então, provavelmente, ó, óxido de nitrogênio aqui, o NO, e os reagentes seriam aqui embaixo. Beleza? Até a próxima!